Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico. Eu sou a Camila, advogada e professora. O tema de hoje é a proposta da lei anticrime e o nosso convidado é o meu colega, advogado, professor doutor em Direito Penal, Adel Eltassi. Olá, doutor. Oi, muito obrigado pelo convite e um convite que é muito importante. É muito importante nós tratarmos deste projeto nominado de Medidas Anticrimes do Ministério da Justiça, até porque muita gente está apoiando sem ter lido. Então é muito importante que a gente fale, discuta essas medidas, até para que as pessoas estejam bem esclarecidas e saibam se devem ou não apoiar essas medidas. E nesse sentido, doutor, meu primeiro questionamento é um projeto de lei, né? Então ainda não surte eficácia no direito penal, é isso? Isso, é meramente um projeto de lei. Ela contempla no seu total, esse projeto de lei no seu total, ele contempla 19 propostas, digamos assim, são várias alterações de legislação que a gente pode fechar em 19 grandes propostas. Essas propostas, via de regra, apregou um maior crescimento da prisionalização, um maior crescimento do aspecto punitivo do Estado e uma redução de direitos e garantias. E como eu disse, as pessoas, via de regra, que têm apoiado o projeto não o leram. Não que esse projeto não possa por alguém ser apoiado, mas desde que o conheça e saiba quais são as implicações deste projeto para si mesmo. Né? Me parece que é muito temerário alguém simplesmente porque ele teve origem numa proposta do Ministério da Justiça, apoiá-lo, sendo que ele é um projeto que traz fortes cerceamentos para as liberdades, fortes cerceamentos para as garantias e faz crescer ainda mais o punitivismo do Estado brasileiro. E nesse sentido, doutor, existe um ponto do projeto que foi extremamente debatido recentemente, que é execução provisória da pena. Em relação a isso, por enquanto, é um entendimento, do Supremo Tribunal Federal, não é uma lei. Através desse projeto, será uma lei, correto? A questão é a seguinte, é que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se dizer a verdade, ele é um entendimento inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, ao dizer que poderia haver o cumprimento da pena a partir da decisão de segundo grau, talvez tenha proferido uma das mais lamentáveis decisões da sua história, pelo menos da sua história recente. Por quê? Porque a Constituição é muito clara. Ela diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ora, então se a pessoa não pode ser considerada culpada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não pode cumprir pena antes desse momento. Mas a situação é mais particular. Por quê? Porque o Código de Processo Penal diz expressamente que a execução da pena depende do trânsito em julgado. Para tirar qualquer dúvida, mas será que a execução da pena depende ou não? Porque tem gente que ainda suscita dúvida, apesar da clareza da regra constitucional. O Código de Processo Penal ele é mais taxativo ainda. Ele vai dizer, o cumprimento da pena, a execução da pena depende do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é justamente a matéria dessas ADINs que estão para serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, justamente a matéria dessas ADINs é declarar se essa regra do Código de Processo Penal é constitucional ou não. O que o projeto anticrime tenta fazer, como regra geral, é afastar esse dispositivo do Código de Processo Penal. Na medida em que esse dispositivo do Código de Processo Penal claramente impede o que está sendo feito no Brasil, que é fazer as pessoas cumprirem pena a partir de uma decisão de segundo grau, ele tenta afastar essa regra e estabelecer no Código de Processo Penal que o cumprimento possa se dar a partir da decisão de segundo grau, ignorando a pendência de recursos especiais e recursos extraordinários. O que na questão brasileira tem que se falar, sabe, doutora Camila, é muito particular o recurso especial e o recurso extraordinário. Muita gente tenta fazer comparativos com outros países, dizendo, mas em outros países a jurisdição se encerra antes, em outros países já se cumpre a pena antes, em outros países não tem tantos recursos para a Corte Constitucional. Mas não se esqueçam que no caso brasileiro nós temos poucas hipóteses de súmulas vinculantes, as decisões dos tribunais superiores não geram efeito linear para os âmbitos inferiores de jurisdição. Nós temos, sim, âmbitos inferiores de jurisdição que não seguem o poder do precedente da Corte Constitucional, o poder do precedente dos tribunais superiores, tanto que o índice de reversão de decisões na Corte Constitucional é alto, se você considerar que já passou por várias instâncias jurisdicionais. Nós vamos tendo reversões ainda pela Corte Constitucional. Nós temos decisões da Corte Constitucional declarando o princípio da insignificância para quem furta abóbora, coisa que é óbvia.
tendo em vista essa característica do nosso sistema. Então, é temerário no sistema brasileiro você admitir um cumprimento de pena antecipado, além de ser inconstitucional e atualmente contrariar o Código de Processo Penal. E o que a medida tenta fazer é justamente afastar essa regra do Código de Processo Penal. Daí cairia por terra qualquer espécie de interpretação nesse sentido. Todos os apenados teriam que cumprir pena a partir da sentença. A ideia é isso, claro, a prevalecer a atual interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz da regra constitucional, que dentro de uma interpretação bastante elástica, tenta dizer que, onde diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não quer exatamente dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Teria que prevalecer essa interpretação elástica. E nesse sentido, doutor, parece que é ainda mais complexa a questão do tribunal do júri. Sim, tenta-se estabelecer, e o anteprojeto, eu estou aí de anticrime, né, o projeto de lei anticrime tenta nesse sentido, estabelecer que o cumprimento da pena em relação ao tribunal do júri já se dê com a decisão de primeiro grau. O argumento é o argumento que o tribunal do júri seria um órgão colegiado, primeiro, porque é uma decisão tomada por 7 jurados, e segundo, a regra constitucional que estabelece a soberania dos vereditos. Bom, a interpretação é caótica. Porque, primeiro, a soberania dos vereditos se insere na Constituição Federal, no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, nós estamos falando de uma regra que deve ser interpretada em prol do cidadão e não em prol do Estado, ou seja, em favor do princípio de liberdade e não em favor da maior intervenção sobre os direitos e garantias fundamentais. Então, a soberania dos vereditos deve ser interpretada, por exemplo, para impedir que recorra a acusação quando a pessoa é absolvida no tribunal do júri. Mas em hipótese alguma para estabelecer que o Estado pode antecipar a punição e já puni-la em primeiro grau. Mas mais que isso, tentar estabelecer a punição já em primeiro grau contraria a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, o pacto conhecido de São José da Costa Rica, porque lá estabelece expressamente que toda pessoa em todo o processo condenatório tem o direito de ao menos uma instância recursal. Daí diz, não, mas cumprido a pena antes não quer dizer que não possa recorrer. O recurso é um não recurso, o recurso é uma falácia, uma falsidade neste caso, porque a pessoa já vai ter cumprido a pena, a pessoa já vai estar cumprindo a pena. É um recurso que é falso. Então, me parece que contraria a convenção, sim, porque estabelece um recurso puramente formal, sem eficácia real. E essa situação não estaria em confronto direto com o princípio da presunção de inocência? Sem a menor dúvida, porque se você fizer uma interpretação ainda sistemática e considerando a regra da Convenção Interamericana, por que se garante justamente uma possibilidade recursal? Por se admitir a falibilidade e tentar minorar os impactos e as possibilidades de falibilidade para daí sim afastar o princípio da presunção de inocência ou flexibilizar o princípio da presunção de inocência. Quando nós vamos antecipando tudo, então nós vamos, claro, maculando esse princípio da presunção de inocência. E eu faço uma pergunta para você, que é a favor da antecipação punitiva. Nós estamos antecipando as punições no Brasil há 2 anos, há mais de 2 anos quase. Melhorou a situação criminal? Nós estamos tendo menos crimes? Você está se sentindo mais seguro? É mentira. Isso só serve para ampliar o poder punitivo e diminuir liberdades. Nesse aspecto, doutor, a corrente que apoia a execução provisória da pena considera o Brasil o país da impunidade. Nesse sentido, o doutor tem até um livro que fala sobre isso. É possível nós, do direito penal, advogados militantes nessa área, afirmarmos que o Brasil é o país da impunidade? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O Brasil é um dos países que mais pune no mundo. Pune mal, mas é um dos países que mais pune no mundo. E pune de uma forma degradante. Uma forma que os outros países do mundo olham como uma forma medieval. Nossos estabelecimentos prisionais são considerados medievais. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Nós temos, no Brasil, um problema que já foi apontado por Nils Christie, uma ocasião que esteve aqui na América Latina. Ele ficou surpreso porque ele disse assim, nossa, vocês colocam todo mundo ao longo do processo preso. Eles dizem, nossa, vocês punem todo mundo enquanto vocês têm dúvidas. Por quê? Porque se você estou sendo processado ainda, é porque ainda existe um estágio de dúvida. Então nós temos um universo de presos processuais no Brasil que é violentíssimo, cumprindo penas de forma antecipada, de forma não assumida. Então nós somos um dos estados que mais punem, na verdade. Nós não temos a impunidade. O que acontece é que a impunidade ela se tornou um discurso fácil
para justamente habilitar o poder punitivo, para justamente habilitar que nós tenhamos mais cerceamento de liberdades, para que as pessoas imaginem, puxa, realmente temos que punir, temos que punir, temos que punir, e assim elas vão abrindo mão das suas liberdades, vão abrindo mão dos seus direitos, das suas garantias. Isso aconteceu desde sempre na história da humanidade com outros discursos. Na Idade Média, as pessoas tinham medo do demônio, e daí diziam, não, então invada a minha liberdade para combater o demônio. Lá o pessoal, lá na Segunda Guerra Mundial, não tinham medo, sei lá, do judeu, do cigano, e admitiram que o Hitler movimentasse os campos de extermínio. Isso acompanha a história da humanidade. Os norte-americanos, recentemente, por um pânico antiterrorismo, hoje sabe, algo plantado, algo criado, eles admitiram o total abandonar dos seus direitos e garantias, a invasão completa no seu estado de liberdade. E o Brasil vive uma tentativa desse afastamento a partir desse discurso mentiroso de que nós vivemos um estado de impunidade. O que nós temos é um sistema muito ruim, no sentido de que nós não estruturamos o sistema punitivo, no sentido que nós não discutimos há muito tempo medidas sérias de descriminalização. Temos várias hipóteses que poderiam ser descriminalizadas, para que então o sistema pudesse ser mais eficaz. Nós não discutimos seriamente a aplicação de precedentes para poder tornar o sistema de justiça um sistema mais eficaz, e nós ficamos nessa repetição da impunidade, da impunidade, da impunidade, que não chega a lugar nenhum. Partindo para outro ponto agora, doutor, em relação ao Código Penal, existe uma proposta de alteração em relação à legítima defesa, né? O excesso da legítima defesa. O doutor poderia nos explicar? Extremamente perigosa a regra. Eu entendo que ela até poderia se salvar em parte se nós excluirmos as forças policiais. Mas justamente o que se quer é fazer essa modificação em favor das forças policiais. Garantir as forças policiais. Exatamente. Porque o que acontece? O que é o excesso de legítima defesa? O excesso de legítima defesa é quando inicialmente a pessoa sofre uma agressão, essa agressão está acontecendo, está prestes a acontecer, é uma agressão que realmente é injustificada, só que a pessoa, na resposta dela, ela é imoderada. Ou na resposta dela, ela usa dos meios além do necessário. Imaginemos aquela situação de alguém que vem assaltar você, você aponta uma arma, essa pessoa se entrega, cessou a tua legítima defesa. E você se aproveita daquele momento e vai lá dar um tiro na cabeça daquela pessoa que está já com as mãos na nuca, entregue. Isso seria um excesso de legítima defesa e a pessoa responde pelo crime que ela tiver executado. O projeto anticrime, ele tenta afastar o excesso de legítima defesa em hipóteses de violenta emoção, em hipótese de um temor particular, em situações de ameaça de confronto. Então, o que me parece é que as forças policiais, elas têm, pelo seu treinamento, a obrigação de, quando estão num campo de conflito, num campo de enfrentamento, de não ter essa violenta emoção que permita a pessoa fazer uso do excesso, executar pessoas e dizer, não, é que eu estava muito emocionado, então não poderia fazer parte da força policial. Para o meio muito subjetivo, né, doutor? Mais que isso, nós estamos legitimando as execuções. Nós estamos legitimando que as forças policiais se transformem em grupos de extermínio sob o argumento de que, puxa, eu estava muito emocionado, eu estava muito nervoso na situação. Isso não me parece seja válido para quem atua na área de segurança e é treinado para atuar justamente como agente de segurança. Então me parece que o objetivo do anteprojeto, que é justamente contemplar essa clientela, é justamente o que faz ele ser falho. Porque se eu fosse considerar um cidadão comum, que não está acostumado a uma situação de conflito, e daí fica fortemente emocionado, e daí por isso excede nos limites da legítima defesa, até seria admissível. Agora, a partir do momento que eu quero justamente inserir as forças de segurança, o que eu estou, na verdade, nas entrelinhas fazendo é dizendo, olha, as forças de segurança passam a ser agentes de extermínio. Em relação a um ponto extremamente polêmico, doutora Adel, que é a questão da prescrição, né? Para os leigos, ela seria também uma forma de impunidade. Nós que trabalhamos nessa área entendemos que, na verdade, ela é quase que inviável diante dos parâmetros que já são apresentados, né, pelo Código Penal. O que mudaria com esse novo projeto? Na verdade, ele quase gera a imprescritibilidade de todos os crimes no sistema brasileiro. A realidade é essa. Nenhum instituto de direito penal e de processo penal, esse é considerado um instituto híbrido, nenhum instituto talvez seja tão mal compreendido como a prescrição. A prescrição, ela tem um objetivo, não permitir a inércia estatal. É dizer para a polícia, olha, polícia, você aconteceu um fato, um crime, investigue, porque se você não investigar em determinado prazo, mesmo que você descubra quem foi o autor do delito, não se pode fazer nada. É dizer para o promotor, olha, promotor, ofereça a denúncia, vá atrás das testemunhas, faça o processo caminhar, porque senão o teu trabalho vai redundar em nada. O mesmo para o juiz. É isso, é frear a inércia estatal.
É conhecidíssima a obra de Franz Kafka, O Processo, em que a pessoa passa a vida dela inteira sendo processada, ela acaba ao final até optando por tirar a vida, porque ela não suporta mais ser processada, o sofrimento de estar sendo processada. A prescrição, ela visa, então, fazer um campo de conciliação, dizer, olha, você pode buscar, você pode cercear a liberdade daquela pessoa, você pode, de alguma forma, restringir a plenitude da vida daquela pessoa, mas por um tempo. Se depois de um tempo você não conseguir, aquela pessoa tem que resgatar o seu estado de plena inocência, de plena liberdade, viver normalmente, porque é a tua inércia que gerou isso. Os prazos prescricionais, como você bem falou no processo penal do direito penal brasileiro, são dos mais longos do sistema. Via de regra, os prazos prescricionais e decadenciais, que extinguem o próprio direito, nos demais ramos do direito, são de 5 ou até 2 anos. No direito penal, como nós temos muitas causas suspensivas e interruptivas, esses prazos se tornam prazos gigantescos. Né? Você tem, mas tem de 3 anos. Sim, mas tem causa suspensiva, outra causa suspensiva, outra causa suspensiva. Ou seja, para acontecer a prescrição no sistema brasileiro, é porque realmente houve inércia do sistema de justiça. A verdade é essa. Os prazos são extremamente longos. E o que o anteprojeto quer é estabelecer praticamente a cada ação da defesa haja uma suspensão do prazo prescricional, gerando justamente uma situação que ou a defesa opta por não se defender, ou opta por não fazer nada, ou então aquele processo se eterniza e se torna um processo praticamente imprescritível, sendo que a imprescritibilidade viola as garantias fundamentais de direitos humanos contempladas nas cartas internacionais de direitos humanos. Então é uma medida de toda inaceitável e é preciso desmistificar de uma vez por todas a prescrição. Nós não temos impunidade no Brasil e mesmo que se o tivéssemos não seria por conta da prescrição, seria daí por conta da inércia de quem tem que fazer a persecução criminal fluir dentro de um prazo razoável. Esse projeto de lei anticrime, doutora Adel, ele prevê a suspensão da prescrição no caso da execução provisória da pena. Eu poderia afirmar que essa situação estaria por acabar com 2 direitos do acusado? Sem a menor dúvida. Primeiro, a execução provisória da pena, como nós já falamos, ela é inconstitucional, ela agride tratados de direitos humanos, ela é absolutamente desaconselhável no caso brasileiro, tendo em vista a importância que tem os tribunais superiores para a reversão de decisões dos demais âmbitos jurisdicionais. E mais que isso, daí nós cerceamos um direito da pessoa e ao cercear esse direito da pessoa, que ela não tem mais qualquer controle sobre o que quer que seja, nós daí suspendemos a prescrição para dizer, olha, agora você vai cumprir pena e não vai haver prescrição nenhuma, esse prazo vai ser interminável e o Estado aqui pode prorrogar esse teu cumprimento antecipado da pena por quanto durar esse processo. O que está no bojo disso? Fazer a defesa desistir de recorrer. Por quê? Claro, se não há prescrição, não há impulso para que o Estado julgue aqueles recursos. Portanto, a pessoa segue lá cumprindo provisoriamente a pena interminavelmente, sem fim. De forma que a defesa vai chegar a um determinado momento e vai ver, puxa, a pessoa já cumpriu toda a pena. Ainda que eu tenha razão, ainda que eu queira reversão para que ele seja declarado inocente, mas é melhor eu desistir desse recurso para ele ser solto. Na verdade, o que há é um cerceamento do acesso ao Poder Judiciário. Em relação ao regime prisional, né? Hoje o ordenamento penal, ele prevê que determinada quantidade de pena tem o início no regime semiaberto, no regime aberto ou no regime fechado. O projeto também visa uma alteração nesse sentido, né? Uma alteração que já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é estabelecer que determinados crimes tenham cumprimento da pena em regime fechado. Necessariamente em regime fechado. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional isso quando avaliou a lei dos crimes hediondos e disse que fere o princípio da individualização. Como nós seguimos com a mesma Constituição, não tivemos nenhuma revolução para que a Constituição fosse alterada, segue ferindo o princípio da individualização, portanto. E o Supremo já disse que fere, inclusive, esse princípio da individualização se a lei simplesmente diz assim, que regime inicial será necessariamente o fechado. Portanto, o que o anteprojeto faz é ignorar as decisões do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. O que deixa claro, doutora Camila, que no fundo o que este projeto anticrime tenta fazer é desabilitar decisões do Supremo Tribunal Federal que de alguma forma são incompatíveis com o pensamento dos formuladores do anteprojeto e impor, a despeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal, seus entendimentos a partir da legislação infraconstitucional. Em relação à videoconferência, doutora Adel, parece que vai existir um aumento nas possibilidades de que o
próprio acusado seja o interrogado através da videoconferência? É uma discussão profunda se pode ou não. Por quê? Porque os acusados, via de regra, eles têm direito ao contato pessoal com o juiz que os interrogará. Isso, inclusive, está garantido até na Convenção Interamericana de Direitos Humanos também. Vi poucos juízes seguirem exatamente como a Convenção estabelece. Vi aqui no Paraná, juiz seguiu, o Dr. Flávio Cruz seguiu com forma maravilhosa a Convenção, excepcional juiz. E a videoconferência, ela gera uma maior possibilidade da violação aos direitos da pessoa que vai ser interrogada. A pessoa presa provisoriamente sendo espancada diariamente. E daí ela vai ser interrogada na presença do juiz. Vai ser levada ao ambiente do fórum. Isso possibilita ela que diga, olha, não quero voltar para lá porque eu estou sendo espancado, doutor juiz. Agora, ela dentro do próprio estabelecimento prisional, com o espancador dela atrás dela, ela vai dizer para o juiz, olha, eu estou sendo espancado, olha aqui a lesão. Na verdade, vai retirando a possibilidade de um controle sobre esses aspectos do juízo, que é uma obrigação do Estado, na medida em que o Estado tem a tutela sobre aquela pessoa, e vai deixando isso ainda mais num campo obscuro dentro da nossa história brasileira, que é uma história, infelizmente, de um povo, de um país muito acostumado com a tortura. O novo projeto de lei anticrime, doutor, também prevê a situação do informante do bem. O que seria o informante do bem? Seria uma tentativa de tornar bonitinho algo que não é. Por isso eu acredito que usou o termo informante do bem. O informante do bem seria alguém que vai receber dinheiro fruto do crime, resgatado no processo criminal, em prol de dar informações para possibilitar a condenação da pessoa processada. Bom, então nós passamos a ter uma situação particular, de uma pessoa que passa a ter interesse econômico na condenação da pessoa e que passa a ser um depoimento válido dentro do processo, mesmo dispondo de interesse econômico na condenação. E o que é mais grave, me parece, é que o dispositivo que trata deste dito informante do bem, ele estabelece que não poderá suas palavras serem utilizadas como único meio de prova para condenação se a sua identidade for mantida em sigilo. O que levou a imprensa precipitadamente a dizer, olha, mas viu, é seguro porque não poderá condenar só com a palavra dele. Não, não é isso que o dispositivo está dizendo. Não poderá condenar só com as palavras dele se for mantido em sigilo. E como se mantém em sigilo o depoimento que produz prova para a condenação de uma pessoa sem que a sua defesa saiba quem está depondo? Sem que eu possa contraditar? Dizer, escute, mas essa pessoa é uma pessoa que tem inimizade com ele, que já teve atritos, eu não sei quem é essa pessoa, isso me impede de poder fazer a contradição. E mais que isso, ao dizer que se é mantida em sigilo, significa que se a identidade não é mantida em sigilo, está o juiz habilitado a condenar a pessoa somente com base nas palavras do informante do bem, ou seja, da pessoa que vai vender a condenação da outra pessoa. Me parece um dispositivo de todo lamentável que tenha sido inclusive proposto. Além dessas situações que já tratamos, doutora Adel, a alteração, o novo projeto de lei, ele prevê também uma mudança significativa no artigo 329, assim como também uma possibilidade de aprimoramento das investigações. O doutor poderia traçar um panorama geral acerca dessas questões? Com relação ao crime de resistência, me parece que é mais uma tentativa de ampliar o campo de intervenção do Estado, doutor. Por quê? Estabelece a possibilidade da pena pelo crime de resistência chegar a 30 anos, a pena máxima do sistema brasileiro. Isso ainda possibilitando, e não se diga, mas é que se houver morte, enfim, mas é que a regra ainda diz, sem prejuízo da pena decorrente da própria violência, ou seja, é uma pena absurda, é uma forma de fortalecer a postura do agente do Estado contra o cidadão, que o cidadão não possa jamais se manifestar, se contrapor a uma ordem do agente do Estado. Inclusive é um abuso de autoridade. Me parece que nosso problema no Brasil seria enfrentar a questão do abuso de autoridade. Essa seria um problema. O uso abusivo que se faz de tipos penais como o de desacato, o de resistência, o de desobediência, os crimes contra a honra. Uma pesquisa rápida na jurisprudência vai mostrar que a grande maioria dos processamentos por crimes contra a honra são agentes públicos tentando processar particulares para intimidá-los a não fazer denúncias de atos abusivos, denunciação caluniosa, a mesma coisa. Isso seriam pontos que nós deveríamos abordar dentro de uma visão democrática do Estado. Não jamais ampliar o poder do Estado poder intimidar as pessoas e impedir que elas manifestem de alguma forma a sua contrariedade aos atos públicos praticados. Quanto à dita modernização da investigação, me parece que é uma invasão abusiva da intimidade, uma invasão abusiva sobre a pessoa, a partir da obrigação de fornecer parte de si mesmo para um perfil genético permanente, uma obrigação da produção de prova
contra si mesmo, fora de que nós podemos estar criando margem aí para criar uma cultura Minority Report, que daqui a pouco diz, esse perfil genético aqui indica que essa pessoa tem tendência para isso, então já encarcera ela. Me parece que há que ter muita cautela com esse tipo de coisa. Eu pessoalmente entendo que há uma ou outra, talvez 2 pontozinhos deste projeto anticrime que possam se salvar, como eu disse, a legítima defesa, se excluir os policiais, né, algum detalhezinho em relação à questão das investigações, mas via de regra nós trazemos mais do mesmo, ou seja, mais estado punitivo em detrimento da liberdade. Em relação, então, a esse ponto, é um projeto que realmente precisa ser muito discutido, está ainda sendo debatido, né, doutora Adel? Não é uma realidade hoje dentro do sistema penal. Isso. E precisa ser discutido, precisa ser debatido. E mais, você não sai assinando abaixo-assinado aí, apoiando, se você não tiver lido. Leia e veja se você quer esse nível de intervenção nas liberdades para você e para os seus filhos no futuro. Se você quer que seus filhos vivam numa sociedade Minority Report. Inclusive, nesse ponto, as nossas abordagens hoje foram rasas, né, em relação ao nosso tempo. Mas o doutor Adel tem um artigo nesse sentido, né, doutor? Isso, doutora Camila, bem lembrado. Logo que o projeto foi apresentado, produzi um artigo, se chama Primeiras Observações sobre a proposta anticrime do Ministério da Justiça. Você encontra digitando, até pelo Google, ou qualquer outro site de busca, digitando meu nome e primeiras observações sobre o projeto anticrime. Agradecemos, então, a sua participação, doutora Adel, com pontos muito esclarecedores acerca desse projeto que causa muita polêmica dentro do direito penal e que vai influenciar diretamente na vida de todos nós brasileiros, né? Eu que agradeço e parabéns pelo impulso que você vem dando ao Café Jurídico, a esse canal que vem se tornando um sucesso e uma referência para todos nós que estudamos e gostamos do direito. Obrigada, doutor. Obrigada. Você gostou do nosso episódio? Então nos siga através do Instagram, @CamilaPrendim, no Facebook, na página do NSECRIM e no YouTube, através do canal Café Jurídico. Contamos com você. Até a próxima!